falar alguma coisa. E se aparece a Marina, Renata gritando? Marina? Renata? Conversa, filha, você também faz parte aqui da nossa entrevista. Isso. Tá. Grita. Oi, gente! Hoje o nosso Brasília Adentro está diferente. Nós estamos gravando aqui em casa, em São Miguel do Oeste. Eu, Marina Renata, que já está falando aí no vídeo, junto com o companheiro Hélio, que está filmando, nós conversaremos com um dos maiores pesquisadores do genocídio do Contestado, que é o nosso querido companheiro aqui do Afronte, Jornalismo das Gentes, o professor Nilson César Fraga. O Nilson e o Hélio que passaram uma saga para chegar até aqui, né? Antes disso eles estiveram lá na outra fronteira, lá no Uruguai, visitando a companheira Cláudia, também o Augusto e o Emiliano, né? Porque essa criançada resolveu nascer todo mundo ao mesmo tempo. Então, o Nilson fez essa saga de visitar, não é, Nilson? Conta pra gente como foi isso. Foi puxado. Até porque choveu, né? E a primeira aparição da Marina no Brasil Adentro, né? E no Afronte de Jornalismo da Gente. Exatamente. E ela quer levantar e fazer parte. Foi uma viagem longa, né? Que não terminou ainda, acho que vai dar 3.000 quilômetros. O objetivo era estar nas duas fronteiras, né? A fronteira da Paz, lá onde está a Cláudia Baumgart, né, o Augusto e o Emiliano, que acabou de chegar, e aqui na fronteira, né, do Contestado, onde está a Marina Renata, tu, o Pedro, né, e tantas outras pessoas queridas. Então a gente fez essa viagem no sentido contrário, né, passou direto, né, por aqui pertinho de São Miguel, daí depois fomos até a fronteira com o Uruguai, pegamos muita chuva, né, muita estrada. Mas a viagem foi relativamente tranquila, dormimos no caminho, em Passo Fundo, né? Passo Fundo grande, né? E difícil de achar as coisas lá. Mas foi muito rico. O objetivo realmente era visitar as duas fronteiras, né? Mas também visitar os neném, né? A nenezinha que está aqui, olhando pra gente, e o Emiliano, né? Que está lá na outra fronteira. A chuva atrapalhou um pouco, né? O objetivo era gravar um Brasília Adentro da fronteira no dia 7 de setembro, que era o teu aniversário, parabéns. Muito obrigada. E mostrando a dinâmica, né, transfronteiriça, que tem tantas no Brasil, né? Tem Tabatinga, tem Dionísio Cerqueira, tem Foz do Iguaçu, nós temos várias dinâmicas transfronteiriças, né? Onde vivem pessoas de 2 ou 3 países e vivem um cotidiano onde a fronteira não existe, porque a fronteira ela é mais visível para quem vem de fora para visitá-la. Quem vive a fronteira apenas vive a vida, né? Foi interessante, apesar da chuva que atrapalhou um pouco lá na fronteira de Rivera com Santana do Livramento, até porque a gente estava do lado brasileiro no momento, tudo parado, né? O feriado de 7 de setembro. Ou seja, um movimento bem fraco, assim por diante. Santana é uma cidade de 200 anos, né? É um município de 200 anos, ou seja, faz parte da história da construção das fronteiras do Brasil. E em Rivera aquele movimento, né? Ou seja, comércio, alimentação e assim por diante, e chuva. E daí, desabar de chuva muito grande. O Rio Grande do Sul foi afetado por muitas chuvas nesses dias, né? O Vale do Taquari sofreu demais, ou seja, estamos com um El Niño muito forte, então de agora até o final do verão, provavelmente vamos ter forte influência do El Niño, não só no Rio Grande do Sul, mas em Santa Catarina, né, no Paraná, no Rio de Janeiro, São Paulo. Então é importante ficar alerta, sobretudo para quem mora em áreas passíveis de deslizamento e também de enchente. Mas foi magnífico, né, visitar a Cláudia. Foi difícil visitar a Cláudia, né, Hélio, porque primeiro que a chuva nos impediu de chegar, ela mora no assentamento da Reforma Agrária, e as sangas haviam transbordado, e daí no dia seguinte a gente conseguiu... A neném tá... Aqui, mas hoje vai ser assim, né? Se movimentando. Mas no dia que nós voltamos, que foi ontem, a gente conseguiu, né, passar quase meio-dia com a Cláudia, o Augusto, né, e o Emiliano. A Cláudia, muito prendada na cozinha, fez pão, fez bolo, fez bolacha. Um cafezão. Um cafezão. Foi muito legal rever a Cláudia, ainda mais na terra, né, que ela escolheu para viver, né, com o neném e com o Augusto. E visitar os pampas, né, esses pampas que se transformam, né, ao longo da história do Brasil. Agora, com a reforma agrária, a gente vê os pampas gaúchos com mais vida, com mais pessoas trabalhando na terra. E daí ontem, né, uma viagem longa, para aí nós passamos por Santa Maria, né,
o centro do estado do Rio Grande do Sul, e na volta fomos a São Luís Gonzaga, depois Santo Ângelo, cruzamos as missões e quando anoiteceu nós já estávamos literalmente chegando a Santa Catarina, e chegar a Santa Catarina foi muito difícil, né? Porque as estradas federais por onde passamos Santa Catarina estão em péssimo estado de conservação, muito perigoso, são verdadeiros corredores da morte, né? É uma viagem muito tensa, é verdade, a Marina Renata está concordando. Tanto a BR-158 quanto a... E ela está reclamando também, Nilson, então a gente vai pegar ela para... Como a 282, né? E a 163, que já vimos passado aqui, né, no Carnaval, profundamente deterioradas, né? Durante o dia, um movimento de carga muito grande. A gente sabe que são poucas rodovias federais em Santa Catarina, sobretudo do oeste para o litoral, mas à noite é penoso, né? Ou seja, de Maravilha até aqui, uma sensação de desespero, não há pintura vertical, não há sinalização vertical, nem horizontal, há muitos buracos, muitos carros e uma sensação de não saber se está na pista certa. Tanto na 158, que na realidade é um grande corredor de buracos, né? É vergonhoso. E daí fica uma pergunta, né? Onde estão os deputados que defendem o oeste, o extremo oeste catarinense, para permitir que 3 rodovias importantes, né, que ligam o sul do Brasil ao restante desse país, estejam em tal estado de deterioração, né? Enquanto patrimônio, né? Patrimônio já muito antigo do povo brasileiro e catarinense. Então é uma grande pergunta, né? Onde está a força política dessa região e os representantes do povo daqui, né? Seja em Florianópolis, seja em Brasília, porque é assustador viajar pelas rodovias do oeste catarinense, né? Não só assustador, é vergonhoso, porque a sensação é de que tu tem que parar o carro e esperar o dia amanhecer, porque tu não enxerga a pista, né? É desesperador. São grandes corredores de morte e a gente acompanha as notícias, né? Nesses últimos anos e décadas, são sempre acidentes, muitas mortes, uma grande violência, são rodovias muito violentas. Mas tirando essa parte horrível, né? Que é circular à noite, mas também durante os dias aqui nas rodovias do oeste do estado, e principalmente no extremo oeste, acho que é interessante passar, né, para quem nos assiste pelo Brasil Adentro e pelo Afronte, né, a diferença dessas duas fronteiras, né? A fronteira aqui, a fronteira do Contestado, aqui em Paraíso, né, com a Argentina, é uma fronteira quase que vazia, né, dominada pela natureza, pelo rio, uma pequena aduana, que na realidade é muito simples, não há uma dinâmica transfronteiriça, né? E já lá no extremo sul, na fronteira da Paz, nós temos uma dinâmica transfronteiriça. Então veja, o sul do Brasil, uma porção tão pequena, né? Com dinâmicas transfronteiriças tão diferenciadas, né? Dionísio, né? Bernardo e Barracão estão próximas daqui, elas são muito mais dinâmicas, e nem se fala, né, de Foz do Iguaçu, Cidade Leste e Porto Iguaçu. Mas esses extremos do sul, eles são muito, muito legais. E é bonito, né? Por mais estranho que possa ser, pensar que a fronteira extrema ao sul se chame Fronteira da Paz, né? Porque eu acho que tem um sentido mais do que simbólico, né? Porque quem vive na fronteira, nessa relação de vida, né, do cotidiano da fronteira, não vive as relações geopolíticas das nações, dos palácios. Então, a guerra, o estresse da fronteira, ele está mais no palácio do que no cotidiano das pessoas na fronteira. Então, isso é muito legal, isso é muito marcante para toda essa região, né? As fronteiras do sul do Brasil são as únicas fronteiras, né, construídas duramente e inexpugnáveis, né? E para finalizar, até porque é uma conversa bem rápida, né, desse encontro, e quando estávamos ontem, né, no 7 de setembro, lá em Rivera e Santana do Livramento, estávamos no dia 7, e engraçado que a partir do momento da proclamação da independência do Brasil, que não foi no dia 7 de setembro, foi no dia 2 de setembro, por Dona Leopoldina, ela que proclamou a independência com José Bonifácio, Pedro, nesse país machista, apenas leva, né, o louro da vitória. Mas o Brasil já era independente em 2 de setembro e já se alertava para a independência desde abril daquele ano, né, de 1822. A gente estava entrando, viver um pouquinho da Cisplatina, que não era mais a Cisplatina, que era a República do Uruguai, e que há 201 anos atrás, né, estavam literalmente em guerra com o Brasil pela libertação uruguaia,
né, e pela manutenção do grande território imperial do Brasil. Então muitas coisas poderiam ter sido transmitidas nesse Brasil adentro, lá da fronteira, cujas tempestades fortíssimas do Rio Grande do Sul não permitiram. Mas as fronteiras seguem conosco, né? E é muito bom estar aqui na Cláudia, na casa dela, conhecendo a Marina Renata. O Pedro né? estava aqui também mais cedo, né? Teve que sair. Sim, logo logo o Pedro volta, né? Então, muito legal. Uma viagem longa, cansativa, né? Mas é que vale a pena. Vale a pena ver os amigos, vale a pena percorrer esse território e ver como ele foi construído, está sendo, não é? Relativamente abandonado em muitos pontos e viver literalmente a fronteira. Então, o próximo Brasil adentro, não sabemos exatamente de onde será, mas será de algum lugar do Brasil. E certamente será maravilhoso, né? Obrigado, Paulo. Gente, olha, quando a gente faz entrevista com o Nilson, na verdade a gente não entrevista. A gente fica assim, de ouvinte, porque é muito bom escutar ele, né? Então eu vou deixar o convite aqui para quem não conhece ou ainda não conseguiu acompanhar no nosso canal do YouTube, do Afronte Jornalismo. Vocês procurem lá, que tem todos os vídeos, né, Nilson? Nilson já viajou por tantos lugares e trouxe tanta informação bacana pra gente, então vale a pena acessar lá o nosso YouTube, as nossas redes, também o site, Instagram, Facebook, né? Eu tô que nem aquele povo, né, dos youtubers falando, acessa aqui, clica ali. Mas é isso, né? É importante para que as pessoas possam acompanhar. Então, Nilson, muito obrigada pela tua vinda aqui sempre. Nossa, o Nilson é uma pessoa extremamente carinhosa assim com a gente, né? Então, obrigada. Tem alguém com sono aqui, né? Porque antes ela dormiu assim, foi vencida pelo cansaço de tanto que brincou com o Hélio e com o Nilson. Mas a gente segue agora desse jeito, né, Nilson? Eu e a outra Cláudia, com nossas crianças, também fazendo resistência, também afrontando, né? E a partir de agora o nosso trabalho também será acompanhado desse jeito. Com essas vidinhas aqui no nosso colo, com a gente tendo que se balançar e quem assiste também se balança, né? Que vai no embalo. Então, é isso, gente. Obrigada mesmo de coração. Hélio, obrigada por você também sempre acompanhar. É sempre bom ter uma companhia na viagem. E a gente se vê logo ali com um Brasil dentro de qualquer lugar, trazendo essa crítica e trazendo, né, muito carinho e também informação. Então, um beijo da gente, né, Nilson? Até o próximo Brasil Dentro. Até o próximo. Tchau, tchau. Os dois discutindo pra pegar ela. Ó, ela tá segurando com força. Ela tá tirando. Ou ela tá com vontade de fazer cocô, por isso que ela tá segurando com força. Oi, gente! Hoje o nosso Brasil Adentro é diferente. Está sendo gravado